Ele pensou que ia apenas buscar a sua filha à escola, até que um rapaz pobre salvou a sua vida e lhe revelou uma verdade que mudaria tudo. Mateus Cardoso não estava habituado a ser testemunha de coisas que não conseguia controlar. Tinha construído o seu império com precisão. Cada risco calculado, cada decisão tomada com uma fria eficiência. Como CEO de uma das maiores empresas de investimento do país, era um homem cuja voz podia mover os mercados. No entanto, nada na sua vida profissional o poderia ter preparado para o que viu naquela tarde em frente à escola primária da sua filha. O dia tinha sido rotineiro, pelo menos em aparência. Reunião, chamada, contrato. Ele saiu do escritório mais cedo do que o habitual, olhando para o relógio enquanto o seu SUV preto parava em frente aos portões da escola. O seu motorista saiu, mas Mateus fez-lhe sinal para ficar. Ele preferia cumprimentar a Alice pessoalmente, especialmente agora. A sua filha de 6 anos tinha partido a perna 3 semanas antes num acidente no recreio. Ela era corajosa, às vezes até demais. Andava com canadianas, recusava ajuda, sorria apesar da dor. Ela lembrava-lhe tanto a sua mãe que isso o magoava. Naquele dia, em vez de esperar que uma das professoras a levasse para o outro lado da pequena rua em frente à escola, Alice insistiu que conseguia ir sozinha. Ele tinha-a visto do outro lado da rua, a descer o passeio com passo determinado, equilibrando o peso da mochila, ligeiramente na ponta dos pés nas suas canadianas. No início, ele tinha sorrido, orgulhoso, divertido, carinhoso. Depois, ela escorregou. Foi um momento rápido e aterrador. O seu pé tinha batido no rebordo de uma fenda no passeio. As suas canadianas tinham estalado e a sua perna magoada tinha se dobrado ligeiramente debaixo dela. Ela gritou e o seu corpo inclinou-se em direção à rua, em direção a um carro que passava lentamente e que estava longe o suficiente para que o tempo lhe parecesse suspenso. Mas antes que ele pudesse reagir, antes que pudesse sequer chamá-la pelo nome, outra pessoa se tinha movido. Um rapaz com apenas 8 anos tinha surgido do passeio. Magro, pequeno, vestia uma camisola com capuz vermelha e sapatilhas que pareciam demasiado grandes para os seus pés. O seu cabelo loiro estava em desalinho e o seu rosto pálido estava vermelho com o frio. Ele agarrou Alice pelo braço com uma firmeza espantosa e trouxe-a de volta para o passeio. Não brutalmente, não em pânico, mas suavemente, como alguém que está habituado a ser cuidadoso. Mateus já tinha atravessado metade da rua quando se juntou a eles. O seu coração batia descontroladamente. Alice parecia abalada, mas inaudível. Ela agarrou as suas canadianas e piscou o olho para o rapaz ao lado dela, que agora empurrava a perna como se nada tivesse acontecido. "Tem mais cuidado para a próxima", o rapaz disse-lhe com um sorriso. "Os Minions são delicados." Alice abanou a cabeça, recuperando o fôlego. "Obrigada." Mateus agachou-se ao lado dela e rapidamente verificou a sua perna, as suas mãos a moverem-se com a calma de uma preocupação exercitada. Depois, virou-se para o rapaz. "Tu ajudaste-a", ele disse gentilmente, sempre a pensar. "Obrigado." O rapaz levantou os olhos para ele, olhos azuis, límpidos, estáveis, mais velhos do que deveriam ter sido. Ele esticou os ombros. Ela precisava de ajuda. Havia algo nele que imediatamente atingiu Mateus. A roupa estava limpa, mas velha. A mochila parecia quase vazia, e os seus sapatos, atados com atacadores suplentes, tinham buracos perto dos dedos. Mas não foi pena que o tinha apoderado. Era outra coisa. Algo mais calmo. "Onde estão os teus pais?" ele perguntou, não com dureza, apenas por curiosidade. O rapaz não hesitou. "Eles foram embora. Estou sozinho." Mateus congelou.
Ele não queria mostrar, mas as palavras atingiram-o como um murro no peito. O rapaz disse-o tão claramente, tão simplesmente, como se tivesse aceitado há muito tempo e não precisasse de se explicar mais. Alice, que ainda se estava a recuperar do seu susto, esticou a mão e tocou na do rapaz. "Queres conhecer o meu cão?" Ela perguntou inocentemente, como se isso pudesse arranjar tudo. O rapaz sorriu. "Eu adoro cães." Mateus ficou ali, no meio do passeio, sentindo o peso do momento a cair sobre ele como nevoeiro. O seu motorista estava ao lado do carro, sem saber se devia aproximar-se. O mundo à sua volta continuou a mover-se. Os carros passavam. Os professores acenavam com as mãos. Uma rajada de vento varreu um pedaço de papel congelado no passeio. Mas algo tinha mudado. Mateus olhou para o rapaz novamente. Esta criança que tinha aparecido do nada, que tinha protegido a sua filha com um instinto alheio e tinha depois declarado, sem amargura nem tristeza, que não tinha ninguém. Mateus Cardoso tinha feito carreira ao reconhecer oportunidades, mas o que sentiu naquele momento não era um instinto comercial, era a súbita e inegável atração de algo mais, algo que não sentia há anos, algo perigosamente perto do destino. Mateus não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou deitado na sua cama, a fixar o teto, a ouvir o fraco ruído da cidade para além das suas janelas. A sua mente estava constantemente a passar pela mesma imagem, o rosto deste rapaz, a sua pequena mão. Estudava a maneira como ele tinha dito: "Estou sozinho." As palavras não eram nem dramáticas nem lamentáveis. Eram pronunciadas como fatos, com uma calma que não correspondia à sua idade. Foi isso que mais perturbou Mateus. Não era a tragédia, era a normalização. Como se estar sozinho no mundo fosse apenas algo que o rapaz tinha aprendido a usar como um casaco demasiado grande para os seus ombros. Ele levantou-se antes do nascer do sol, agitado, e foi para a cozinha, onde as luzes estavam fracas e o silêncio mais duro. Serviu-se de uma chávena de café, mas não a bebeu. Em vez disso, ficou perto da janela, a ver a escuridão a dissipar-se lentamente no horizonte. Ele não sabia o nome do rapaz. Ele não sabia de onde ele vinha, mas algo nele não queria deixá-lo ir. Era um homem habituado a resolver problemas com recursos, pessoas, dinheiro, acesso. Mas isto não era um problema para resolver. Era algo mais profundo, algo humano. Pela primeira vez em anos, sentia-se como um homem a assistir a uma história que ainda não entendia. Mais tarde, pela manhã, enquanto ele tomava o pequeno almoço, ele contava uma longa história lamentosa sobre um colega de turma que tinha tentado colar globos oculares nas suas bochechas. Mateus perguntou negligentemente se o rapaz de ontem ia para a sua escola. "Não", ela respondeu entre 2 colheres de cereais. "Eu nunca o tinha visto antes. Acho que ele estava só ali. Talvez estivesse de passagem." Ele inquiriu, mas não respondeu. Ele não queria alarmá-la e certamente não queria fazê-la sentir-se responsável. Depois de a deixar, ele pediu ao seu motorista para dar a volta à escola. Durante quase 2 horas, ele percorreu os passeios, os parques, as entradas das lojas, todos os lugares onde uma criança poderia demorar-se sem chamar muita atenção. Nada. Depois de 3 horas, Mateus tinha discretamente pedido um favor a alguém dos escritórios administrativos da cidade, um amigo que lhe devia algo. Ele perguntou-lhe se tinha havido relatórios recentes de crianças desaparecidas, admissões não oficiais em abrigos ou menores não acompanhados relatados pela polícia. Ainda nada. O rapaz era invisível, ou pelo menos fora do sistema. Esta consciência perturbou Mateus mais do que qualquer coisa. No seu mundo, os dados eram tudo. As pessoas deixavam vestígios, números de segurança social,
registros fiscais, formulários escolares. A ideia de que uma criança pudesse viver numa cidade grande sem deixar rasto fez com que se sentisse como se estivesse numa casa cujas paredes não aguentavam. Mais tarde no dia, Mateus voltou à escola na hora da saída. Ele ficou perto do portão, a conversar com uma das professoras sobre o progresso da escola, os seus olhos constantemente a vasculhar o passeio, as paragens de autocarro, as vielas do outro lado da rua. E então ele viu-o, a mesma camisola com capuz, os mesmos sapatos demasiado grandes, um pouco mais de sujidade na perna. O rapaz estava sentado ao lado de um jardineiro do outro lado da rua, a comer o que parecia ser uma barra de cereais a meio. Mateus desculpou-se e atravessou a rua. Ao aproximar-se, o rapaz levantou os olhos e congelou, cauteloso, mas não assustado. Ele não correu. Ele não sorriu. Ele apenas esperou. "Estás aqui de novo?", disse Mateus, parando a alguns metros de distância. O rapaz abanou a cabeça lentamente. "Estás à espera de alguém?" "Não." "Estás a ficar por perto?" "De certa forma." Mateus estudou-o. Havia olheiras debaixo dos seus olhos, e embora ele parecesse alerta, havia uma tensão nos seus ombros, o tipo de alerta constante que surge quando se dorme em lugares perigosos. A sua mochila estava fechada, mas Mateus podia ver que estava quase plana. Sem livro, sem lancheira, sem roupa sobressalente. "Qual é o teu nome?" Ele perguntou gentilmente. "Lucas." "Quantos anos tens?" 8 anos. "Onde dormes?" Lucas hesitou. "Às vezes na biblioteca ou nas escadas. Depende." Mateus sentiu algo a mover-se no seu peito. Ele tinha dado milhões para obras de caridade para crianças, financiado refúgios, falado em galas. Mas ali era diferente. Não era caridade. Era um rapaz que tinha salvado a sua filha do perigo e que depois tinha voltado para desaparecer numa cidade que se importava pouco se ele sobrevivia à noite. Mateus perguntou. Lucas fez uma nova pausa, depois anuiu lentamente. Ok. Eles estavam sentados num restaurante tranquilo. Lucas pediu panquecas e sumo de laranja. Ele comeu como uma pessoa comum que não sabe quando a sua próxima refeição vai chegar. Cauteloso, mas rápido, sem perder uma dentada. Ele não falava muito. Mateus não o apressou. Ele ouviu. Quando Lucas falava, era em frases curtas e precisas. A sua mãe tinha morrido 6 meses antes de uma longa doença. Ele não tinha mais família. Após a sua morte, um vizinho chamou os serviços sociais. Ele acabou num abrigo, mas estava cheio, barulhento e cruel. Ele foi-se embora. Ninguém o perseguiu. Eu não gostei daquele sítio, ele disse, quase a pedir desculpa. As pessoas gritavam muito. Mateus acenou com a cabeça. Eu entendo. Lucas olhou para ele. E tu? Mateus respirou fundo. Talvez não tudo, mas eu entendo que não queremos estar num sítio onde não nos sentimos seguros. Lucas não respondeu. Ele apenas continuou a comer. Quando a conta chegou, Mateus pagou e fez a pergunta que tinha na cabeça o dia todo. Gostarias de vir para a minha casa para ficar, por um tempo? Só por esta noite. Vais ter o teu próprio quarto, uma cama quente. Ninguém grita. Lucas piscou o olho. Por quê? Mateus hesitou. Porque tu ajudaste a minha filha e porque pareces alguém que merece melhor do que isso. Houve um longo silêncio. Finalmente, Lucas murmurou. Ok, mas só por uma noite. Mateus sorriu, sem insistir mais. Uma noite? Isso era suficiente por agora. Ele não tinha ideia do que ia acontecer a seguir,
Mas enquanto saíam do restaurante lado a lado, algo lhe disse que o momento em que ele viu Lucas assegurar a sua filha não marcou o fim de algo. Era o começo. Lucas não disse muito no caminho de carro. Ele sentou-se no banco de trás ao lado da Alice, que estava a falar com entusiasmo sobre as panquecas que ele acabara de comer e a contar-lhe tudo o que tinham em casa. Uma enorme biblioteca, um cão chamado Biscoito, uma sala de jogos com almofadas a mais e um congelador cheio de bom gelado, nada aborrecido. Lucas abanou a cabeça educadamente, respondendo com sorrisos discretos, e de vez em quando, um fixe ou a sério. Mas ele nunca deixou o seu corpo relaxar completamente. Os seus dedos permaneceram enrolados à volta dos joelhos. Os seus olhos estavam perdidos no vidro, como se estivesse a memorizar as ruas, caso precisasse de fugir mais tarde. Mateus observou tudo isto através do espelho retrovisor. O seu instinto dizia-lhe para fazer perguntas, para tranquilizar o rapaz, para o colocar em segurança. Mas em vez disso, ele parou, sentindo que Lucas não precisava de palavras. Agora, ele precisava de espaço. Mateus, portanto, focou-se em conduzir, deixando a Alice falar enquanto Lucas observava o mundo com a preguiça silenciosa de alguém que tinha aprendido a não confiar demasiado rapidamente no conforto. Quando chegaram à casa, os olhos de Lucas arregalaram-se ligeiramente. A casa era moderna e espaçosa, aninhada atrás de um telhado alto e de um portão de segurança. Nada muito chamativo, mas claramente longe do mundo em que ele tinha sobrevivido. Biscoito, um Golden Retriever cruzado e desgrenhado, estava a dirigir-se para a porta da frente à sua entrada, o seu coração a bater numa confusão geral. A Alice riu e largou as canadianas com cautela para poder segurá-lo nos seus braços. Lucas congelou a porta, sem saber se lhe era permitido entrar. "Podes entrar", disse Mateus gentilmente. "Esta também é a tua casa por esta noite." Lucas entrou lentamente, os seus movimentos sendo cuidadosos e precisos. Ele levantou os olhos para os tetos altos, a parede imaculada com fotografias e desenhos emoldurados, alguns dos quais eram orgulhosamente anunciados pela Alice como sendo os seus. Ele não disse uma palavra, mas os seus olhos estavam constantemente a mover-se, absorvendo tudo. Mateus levou-o para o quarto de hóspedes no fim do corredor. Geralmente era usado para visitar a família ou amigos, mas tinha uma cama simples, uma janela com cortinas e uma pequena estante com alguns romances esquecidos no andar de baixo. Lucas entrou como se estivesse a entrar num museu. Ele pôs um dedo no rebordo da secretária, olhou para o lençol limpo e murmurou: "Cheira bem aqui." Mateus pôs uma toalha limpa na cômoda e disse: "A roupa limpa no armário, alguma roupa extra do primo da Alice. Podem ser um pouco grandes, mas são quentes. Se precisares de alguma coisa, bate à porta. Eu vou estar mesmo no fim do corredor." Lucas abanou a cabeça, mas não disse nada. Quando Mateus saiu do quarto, ele esperou 5 minutos antes de se mover novamente. Ele fechou lentamente a porta e sentou-se no rebordo da cama a saltar ligeiramente para testar a sua firmeza. Depois levantou-se, abriu o armário e olhou para as camisas limpas e para as calças de ganga dobradas. Ele não as tocou. Ainda não. Ele olhou para a toalha, os livros, o candeeiro ao lado da cama, depois para a janela. Ele aproximou-se, puxou a cortina apenas o suficiente para ver a rua, memorizando a distância entre o passeio e a porta da frente. Era o que ele sempre fazia num novo lugar. Vê as saídas, verifica as fechaduras, constrói mentalmente a rota de evacuação. Mas naquela noite, ninguém gritou, ninguém bateu com as portas, ninguém desligou o aquecimento, nem o deixou sozinho no escuro. Depois do jantar,
Sanduíches de queijo quente e sopa de tomate que ele comeu em silêncio com gratidão, a Alice mostrou-lhe como jogar um dos seus jogos de tabuleiro favoritos. Lucas hesitou no início, tinha medo de rir, não sabendo se ele realmente tinha o direito de desfrutar deste jogo. Mas a Alice era uma força da natureza. Ela gozou com ele porque era demasiado sério, insistiu para que ele usasse o amuleto da sorte e disse-lhe abertamente que ela não se importava que ele perdesse, apenas que ele estivesse a jogar. Ele sorriu uma vez, mas foi a sério. Naquela noite, depois da Alice ir para a cama, Mateus foi ver Lucas. Ele estava a esperar de encontrar o rapaz a dormir ou talvez agachado nos cobertores. Em vez disso, ele encontrou-o sentado no quarto com a luz acesa, a segurar um dos livros na prateleira. Ele não o estava a ler, apenas olhava para as páginas lentamente, cuidadosamente, como se a história estivesse prestes a desaparecer se ele as virasse demasiado depressa. "Estás bem?" perguntou Mateus lentamente do limiar da porta. Lucas abanou a cabeça, olhou para cima. "Eu não acho que alguma vez tive um quarto antes, não a sério, não apenas meu." Mateus hesitou. "Tu não precisas de estar sozinho nele. Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, vem ter comigo, entendeste?" Lucas abanou a cabeça novamente. Mateus virou-se para sair, mas parou quando ouviu o rapaz falar de novo. "Eu não sei como estar aqui." Mateus não respondeu logo. Ele voltou para o quarto, ajoelhou-se para que ele estivesse ao seu nível e disse: "Tu não precisas de saber. Nós não esperamos que tu saibas. Tudo o que me importa é que tu estejas em segurança, quente e que não tenhas medo. É tudo. Nós vamos ver o resto juntos." Lucas olhou fixamente para ele por um momento, os seus olhos ligeiramente semicerrados, como se para verificar se as suas palavras eram verdadeiras. Depois, ele baixou ligeiramente a cabeça e murmurou: "Ok." Naquela noite, ele dormiu debaixo dos cobertores. Não agachado num canto, não com um olho aberto, debaixo dos cobertores. E quando Mateus foi dar uma olhadela antes de ir para a cama, ele viu que o livro que Lucas estava a segurar estava agora escondido debaixo da sua almofada. Era uma coisa pequena, mas às vezes as coisas mais pequenas significam que uma porta se abriu em silêncio no coração de alguém. E Mateus sabia que, mesmo que tivesse começado temporariamente, este rapaz já não era apenas um visitante. Ao longo dos dias seguintes, algo mudou na casa. Não de uma forma radical, não de uma forma que qualquer pessoa pudesse ter facilmente notado, mas numa corrente calma e inegável sob a superfície. Lucas permaneceu cuidadoso, mas ele já não se sobressaltava a cada ruído inesperado. Ele começou a aceitar uma segunda porção para o jantar, sem esperar que lhe fosse pedido, e uma vez ele foi surpreendido enquanto desenhava com ela na mesa da cozinha. Mateus notou tudo. Ele não fez comentários, não chamou a atenção para o lento abrandamento de Lucas, mas ele reconheceu-o de outras formas, incluindo-o gentilmente em mais rotinas, certificando-se de que Lucas tinha o seu próprio lugar à mesa sem lhe ser dito, fazendo-lhe perguntas que não eram indiscretas, mas que lhe lembravam que ele importava. Na terceira manhã, enquanto Lucas ainda estava a dormir, Mateus ficou à porta e observou-o por um momento. O rapaz tinha tirado uma perna dos cobertores durante a noite e estava agachado de lado, a orelha contra ele. O mesmo livro ainda debaixo da sua cabeça. Foi isto que atingiu Mateus naquele momento, não só o peso do que esta criança tinha vivido, mas também a simplicidade estupefacente do que ele parecia precisar. Estabilidade, calor, alguém que não desaparece. Naquela manhã, enquanto ia preparar-se para a escola, Mateus tomou uma decisão que ele não tinha tido em conta até então. Ele ia manter Lucas em segurança, não apenas por uma noite, não apenas até que o sistema encontrasse um lugar para ele,
mas enquanto o rapaz quisesse ficar, e se o sistema resistisse, ele opor-se-ia. O processo começou naquele dia. Mateus conheceu um advogado privado especializado em direito da família. Ele explicou-lhe a situação em detalhe, sem esconder o facto de que Lucas estava a viver na rua, sem tentar apagar a verdade. O advogado, uma mulher calma chamada Margarida, com um espírito vivo e um olhar cheio de compaixão, ouviu atentamente e depois disse o que Mateus já sabia. Se ele não está registrado em lado nenhum, sem um certificado de nascimento no arquivo, sem um registro de acolhimento familiar, sem registro na escola, ele será quase invisível no papel. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa má. Boa, porque não há ninguém para contestar a guarda. Má, porque isso significa que temos de construir uma identidade para ele do zero. Leva tempo. E durante este tempo, alguém poderia tentar colocá-lo de novo sob a guarda do Estado. Mateus apertou os dentes. Então vamos acelerar. Margarida levantou uma sobrancelha. Estás pronto para lutar em frente aos tribunais? E tu entendes o tipo de atenção que isso pode atrair. És uma figura pública. Poderia ficar barulhento. Eu não me importo com o barulho. Ele disse em voz firme. Eu importo-me com este rapaz. Margarida acenou com a cabeça. Então vamos começar hoje. Ao longo das próximas semanas, Mateus fez algo que não tinha feito durante anos. Ele abrandou. Ele reorganizou o seu horário, delegou mais as suas obrigações profissionais e deu prioridade à sua estadia em casa. Ele levava a Alice para a escola, deixava o Lucas escolher as suas próprias roupas para o dia, mesmo quando os resultados não correspondiam, e sentava-se com as duas crianças à mesa enquanto eles faziam os seus trabalhos de casa. A Alice adaptou-se imediatamente. Ela nunca questionou a mudança, nunca perguntou por que é que o Lucas ficou tanto tempo. Para ela, era simplesmente lógico. Ele tinha-a ajudado, por isso agora ele ajudava-a. Ela tratou-o como um irmão desde o início, com a mesma mistura de brincadeira, lealdade e afeto feroz que só as crianças parecem dominar sem esforço. Mas nem todos eram tão tolerantes. Quando o rumor começou a espalhar-se de que Mateus Cardoso tinha acolhido um rapaz sem abrigo, as especulações começaram. Alguns tabloides deram a entender que era uma tentativa de melhorar a sua imagem, uma campanha publicitária. Um blog de fofocas sugeriu que o Lucas poderia ser um filho ilegítimo de uma relação secreta. Mateus ignorou tudo isto, mas o barulho tornou-se mais forte quando um jornalista particularmente invasivo publicou fotos do Lucas num parque local, apresentando a história como a tentativa de redimir um bilionário. Não foram apenas os grandes títulos. Mateus recebeu uma declaração do Estado a pedir uma audiência para avaliar a situação da sua casa temporária. A linguagem era fria, legal, nascida de uma vaga ansiedade. Não o acusava de atos repreensíveis, mas questionava as suas intenções a longo prazo. Lucas encontrou a carta por acaso. Tinha sido deixada no balcão da cozinha, e quando Mateus entrou no quarto, o rapaz segurava-a, as suas mãos a tremerem ligeiramente. Eu posso ir embora se isso causar problemas, ele disse gentilmente, sem levantar os olhos. A voz de Mateus foi firme, mas suave. Tu não vais a lado nenhum. Lucas abanou a cabeça. Eles vão levar-me. Eles sempre o fazem. Mateus atravessou o quarto e ajoelhou-se à sua frente. Não, desta vez não. Tu não és um fardo, Lucas. Tu és família. Não importa o tempo que leve ou o quão difícil seja. Eu vou lutar por ti. Lucas então olhou para ele. Realmente olhou para ele. Havia descrença nos seus olhos, mas também algo mais suave. A esperança estava a tentar encontrar um lugar para aterrar. Ele não disse nada. Apenas abanou a cabeça e agarrou-se à carta como se fosse a prova de algo,
mesmo que ele ainda não tivesse a certeza do que significava. Naquela noite, enquanto Mateus estava deitado na sua cama, ele sentiu o peso do que ele era a descansar sobre os seus ombros. Não era um caso comercial. Não havia garantia, nem retorno planeado. Era uma criança que tinha confiado nele para não desaparecer como todos os outros. E Mateus, pela primeira vez na sua vida, não queria controlar o futuro. Ele apenas queria merecê-lo. A noite antes da audiência para a guarda, uma tempestade varreu a cidade. A chuva caiu nas janelas e o trovão lentamente ribombou no horizonte como o ruído de algo velho e incerto. Dentro da casa dos Cardosos, a atmosfera era mais calma, mas inegavelmente tensa. Lucas tinha estado mais quieto do que o habitual o dia todo. Ele tinha se sentado durante o jantar sem dizer muito, tinha beliscado na sua comida e depois tinha recusado a oferta de ir jogar as cartas, dizendo que estava cansado. Ele tinha ido para a cama cedo, ou pelo menos fingiu. Mateus notou-o. Ele ainda o notava agora. Ele ficou por um momento em frente à porta do quarto de Lucas, a perguntar-se se ele devia bater, depois decidiu deixar o rapaz sentar-se calmamente. Nem tudo precisava de ser resolvido por palavras. Mas mais tarde na noite, pouco antes da meia-noite, ele ouviu um leve ruído, um ruído mal audível, seguido pelo estalar do chão do corredor. Quando ele saiu, Lucas estava de pé perto da porta da frente, de meias, a apertar a sua mochila contra o peito. Mateus não levantou a voz. Ele não entrou em pânico. Ele apenas avançou e sentou-se no degrau de baixo perto da porta à espera. Lucas congelou quando o viu, mas não correu. Os seus olhos estavam brilhantes, cheios de lágrimas, a sua mandíbula apertada como se estivesse a segurar tudo junto pela força da sua única força. Eu não ia roubar nada, disse Lucas rapidamente antes que Mateus pudesse falar. Eu ia só embora. Eu não posso estragar tudo para ti. Mateus sentou-se parecendo calmo. Por que é que pensas que estás a fazer coisas estúpidas? Lucas baixou os olhos para os seus pés. Por que tu tens problemas agora? As pessoas escrevem coisas e amanhã eles podiam levar-me embora. Se eu for primeiro, talvez eles não te chateiem mais. O coração de Mateus derreteu de uma forma que ele não teria acreditado ser possível. Ele levantou-se lentamente e aproximou-se de Lucas, ajoelhando-se para que ele estivesse à sua altura. Lucas, ele disse gentilmente, tu não és um problema. Tu não és um problema para resolver. Tu não és algo que eu tolero. Tu és parte desta família. Eu não quero que tu vás embora, nem hoje à noite, nem amanhã, nunca. Lucas limpou o rosto com a manga da sua camisola com capuz, mas as lágrimas continuaram a escorrer, rápidas e quentes. Eles sempre dizem coisas assim, depois eles vão-se embora, ou eu tenho de o fazer. Eu não o vou fazer, disse Mateus sem hesitação, e se alguma vez ainda tiveres medo, eu quero que tu venhas a mim, não à porta, a mim. Houve um longo silêncio entre eles, cheio de emoção. Depois, Lucas avançou e inclinou-se para ele, primeiro desajeitadamente, como alguém que está a aprender uma língua que nunca lhe foi ensinada. Mateus rodeou-o com os braços e segurou-o com força, sentindo o quão pequeno e leve ele era, o quanto o seu corpo era feito de medo que ele não tinha trazido em tão tenra idade. Na manhã seguinte, a chuva tinha parado, mas as nuvens persistiam. Eles chegaram cedo ao Tribunal de Justiça, acompanhados por Margarida, a advogada, e a sua irmã, uma psicóloga infantil nomeada pelo tribunal que tinha questionado Lucas nas semanas anteriores. A Alice tinha ficado em casa com uma ama de confiança, ignorando todas as questões do dia, mas confiante, como só uma criança pode ser, de que o seu irmão voltaria para casa, aconteça o que acontecer.
Lucas estava sentado ao lado de Mateus na sala de espera, a mexer no cós da sua camisa, o seu joelho a saltar com energia nervosa. O rapaz tinha vestido uma das suas novas camisas e tinha penteado cuidadosamente o seu cabelo. Mas ele sempre parecia alguém que estava à espera de ser castigado por algo que ele não tinha feito. Quando foram chamados para a sala de audiências, o espaço parecia maior do que deveria ser, as paredes estéreis e indiferentes. A juíza era uma mulher com cerca de 60 anos, com olhos penetrantes, mas com uma bondade cansada sob a sua formalidade. Ela fez-lhe as perguntas habituais sobre o trabalho de Mateus, a sua situação de vida, a sua relação com Lucas, as suas intenções sobre o longo prazo. Mateus respondeu calmamente, claramente, sem teatralidade. Depois, a juíza virou-se para Lucas. "Sentes-te seguro com o Sr. Cardoso?" Ela perguntou. Lucas hesitou um segundo antes de anuir. "Sim." "Queres continuar a viver com ele?" Lucas olhou para Mateus, depois para a juíza de novo. A sua voz era fraca, mas certa. "Sim, ele não finge que se importa. Ele realmente se importa e ele não se vai embora." Houve silêncio na sala. Até Margarida baixou brevemente os olhos, afetada pela honestidade crua desta resposta calma. A psicóloga deu a sua avaliação profissional, recomendando vivamente que Lucas ficasse sob a guarda de Mateus. "Isto não é um arranjo temporário por pena," ela disse firmemente. "É um lar estável e nutritivo. A criança fez progressos emocionais visíveis sob os cuidados do Sr. Cardoso e o vínculo entre eles é autêntico e mutuamente benéfico." A juíza demorou alguns minutos a examinar os documentos. Depois, ela levantou os olhos, as mãos juntas à sua frente. Na ausência de qualquer cuidado biológico viável e em consideração do bem-estar da criança, eu aprovo o pedido de custódia legal completa. Lucas Cardoso será oficialmente reconhecido como filho legal de Mateus Cardoso, com efeito imediato. Mateus expirou lentamente, o alívio a invadi-lo. Ele virou-se para Lucas, que piscou o olho como se não tivesse entendido o que tinha acabado de acontecer. "É oficial?" disse Mateus, a voz baixa e sorrindo. "Estás em casa." Lucas não sorriu no início. Ele baixou os olhos, depois levantou-os e de repente atirou os braços à volta do pescoço de Mateus, apertando-o com força que lhe vinha de cada momento em que ele tinha tido medo de esperar. Naquela noite, não havia jornalistas à porta, nem grandes títulos nos jornais, nem declarações em voz alta, apenas um rapaz com um novo nome de família, um homem que tinha escolhido ficar e uma família que não tinha sido formada por sangue, mas pela decisão de amar incondicionalmente. As semanas que se seguiram à decisão do tribunal foram num ritmo calmo e regular. Não houve uma transformação repentina, nem um grande paroxismo emocional, apenas o desdobramento progressivo de uma nova normalidade, baseada na estabilidade, na escolha e na confiança. Lucas já não esperava por permissão para entrar num quarto. Ele já não saltava quando alguém levantava a voz noutra divisão ou verificava as saídas 2 vezes antes de adormecer. Ele começou a dormir com a porta fechada, não porque ele tinha medo de ser visto, mas porque ele finalmente acreditava que ninguém iria sair sem ele olhar. A Alice adaptou-se sem problema, como se nada monumental tivesse mudado, para além do nome que ela agora usava para apresentar Lucas. "É o meu irmão", ela disse orgulhosamente a qualquer pessoa que lhe fizesse a pergunta. Não irmão adotivo, nem amigo, nem apenas um membro da família. Irmão. Lucas, por sua vez, demorou a aceitar a palavra, não porque ele não quisesse, mas porque ele nunca tinha sido chamado assim antes. A escola trouxe a sua parte de desafios. Lucas tinha estado fora do sistema por quase 1 ano e mesmo antes disso, a sua assiduidade tinha sido irregular.
Ele tinha problemas com matemática básica e compreensão escrita, embora fosse claro que ele era inteligente, logo por trás. Mateus contratou uma tutora, uma mulher paciente chamada Evelina, que vinha 3 vezes por semana e tratava Lucas não como um problema para resolver, mas como um espírito à espera de ser despertado. Ela nunca o fez sentir pequeno porque ele não sabia nada. Pelo contrário, ela celebrava o momento em que ele tinha entendido. Lucas começou a esperar pelas suas visitas com impaciência mais do que qualquer um teria pensado. Numa noite, enquanto ela o ajudava a fazer frações à mesa, Evelina disse-lhe gentilmente: "Tu não és mau nisso. Tu nunca tiveste foi alguém sentado contigo por muito tempo." Lucas não respondeu, mas algo mudou na sua postura. Ele endireitou-se, inclinou-se e tentou de novo. Mateus continuou a remodelar a sua própria vida à volta desta nova realidade. As reuniões eram agora cuidadosamente planeadas para evitar perder as histórias da noite. As salas de consultoria eram fechadas mais cedo quando os projetos escolares precisavam de ajuda. O seu pessoal adaptou-se rapidamente, vendo a mudança sutil, mas inegável, no seu chefe. Ele não se tinha tornado mais suave, mas ele tinha se tornado mais humano. O homem que costumava medir o tempo em horas mensuráveis estava agora a medi-lo em capítulos lidos, em jantares partilhados e em momentos perdidos se ele não estivesse atento. A tempestade mediática acabou por irromper. Outro escândalo tomou o seu lugar no ciclo de notícias e a atenção do público desviou-se, como é sempre o caso. Os rumores segundo os quais Mateus teria adotado um rapaz sem abrigo transformaram-se em notas de rodapé em artigos online. Mas dentro da casa e dos Cardosos, algo muito mais importante estava a criar raízes. Uma família moldada não pela semelhança ou pelas linhas comuns, mas por uma presença constante e um afeto crescente. Numa tarde, Mateus voltou mais cedo de uma reunião e encontrou a casa quieta. A Alice estava num encontro de jogos. A tutora tinha acabado de sair. Ele passou em frente ao quarto de Lucas e notou que a porta estava ligeiramente aberta. Lá dentro, Lucas estava sentado no chão, rodeado por páginas de desenhos a lápis, de pranchas de desenho, todas mais detalhadas do que as outras. Mateus já o tinha visto a rabiscar, mas nunca assim. Os desenhos contavam uma história, a de um jovem rapaz com um capuz que não voava, mas que caminhava pelas ruas da cidade e pelas pessoas, sempre sozinho, até que uma prancha o mostrava a esticar a sua mão. Mateus bateu suavemente à porta. Lucas levantou os olhos, primeiro surpreendido, depois relaxado. "Está bom", disse Mateus. "Tu desenhas melhor do que eu alguma vez poderia fazer." Lucas levantou os ombros embaraçado. "É só algo que eu faço quando está quieto. Posso perguntar-te do que é esta história?" Lucas hesitou, depois sorriu ligeiramente. "É sobre uma criança que não tem superpoderes, apenas bons olhos. Ele vê coisas que os outros não veem." Mateus abanou a cabeça. "Lembra-me um herói." Lucas baixou os olhos para o seu desenho. "Ele não se sente assim." "Às vezes, os heróis não o fazem", disse Mateus. "Eles apenas fazem o que têm de fazer." Mais tarde à noite, a Alice foi para casa e arrastou Mateus para a sala de estar para o ver repetir uma curta cena para uma peça na escola. Lucas juntou-se a eles no sofá, dobrando os joelhos contra o peito, a olhar com uma facilidade relaxada que era nova para ele. Quando a cena acabou, a Alice inclinou-se de uma forma teatral e Mateus aplaudiu como se ela estivesse na Broadway. Lucas também aplaudiu, sorrindo para ele com um orgulho sincero. Depois disso, eles comeram esparguete, o que acabou com uma pequena guerra de atirar massa entre as crianças. Mateus riu enquanto limpava o molho de tomate da sua camisa.
Ele não se lembrava de ter sentido tal gargalhada por muito tempo. Fácil, real, merecida. Naquela noite, enquanto ele punha Lucas na sua cama, ele estava a comer massa. Lido, Mateus parou à porta. Ei, ele disse, sobre os teus desenhos. Se alguma vez quiseres fazer algo mais com eles, como participar num concurso ou fazer um livro, eu ajudo-te. Eu realmente acho que sim. A voz de Lucas era calma, mas firme. Obrigado. Eu posso fazer isso mais tarde. Mateus anuiu. Não te apresses. Lucas hesitou. Depois disse. Antes, eu pensava que as famílias eram apenas pessoas com quem tu estavas preso, mas agora é diferente. Mateus recuou e sentou-se na beira da cama. Qual é a diferença? Lucas olhou para ele. A sua voz mal mais alta do que um murmúrio. Tu escolheste-me. Tu não tinhas de o fazer, mas tu fizeste. Mateus engoliu em seco e inclinou-se para a frente, colocando gentilmente uma mão no cobertor. Eu vou escolher-te todos os dias, Lucas. É assim que a família é. É assim. Pela primeira vez, Lucas esticou a sua mão e agarrou a de Mateus. Naquela noite, a casa parecia mais quente, mesmo que o tempo lá fora tivesse ficado frio, e algures no fim do corredor, num quarto tranquilo que pertencia a ninguém, um rapaz que tinha passado demasiado tempo sozinho, finalmente adormeceu sem medo. Foi o início da primavera, quando a carta chegou. As árvores em frente à casa dos Cardosos estavam apenas a começar a mostrar toques verdes, e o ar tinha aquele calor doce que fazia com que as janelas ficassem abertas um pouco mais e os sons dos passos se demorassem nas varandas. A Alice tinha acabado de regressar da escola e saltou no corredor, já a falar de uma viagem escolar. Lucas seguiu-a mais calmo, mais relaxado, a sua mochila em bandoleira, as suas bochechas ligeiramente vermelhas por causa da caminhada. Mateus estava na cozinha a organizar o correio, a ouvir metade da sua tagarelice, quando a encontrou no envelope. Era fino, simples, escrito à mão, sem um endereço de remetente. O nome na frente era simples: Lucas Cardoso. Mateus sentiu o seu peito apertar ligeiramente. Era raro que Lucas recebesse correio e ainda mais raro que chegasse sem um remetente indicado. Ele pô-lo de lado no balcão, não sabendo se ele devia dá-lo imediatamente a Lucas ou verificar o seu conteúdo primeiro. Mas algo nele, uma confiança crescente talvez, disse-lhe para deixar o rapaz decidir. Mais tarde à noite, depois do jantar e de um pequeno filme, Lucas notou o envelope no balcão da cozinha. Ele pegou nele, virou-o nas suas mãos como se fosse algo delicado. Mateus observou-o a uma distância respeitosa, à espera. "Posso abri-lo?" perguntou Lucas gentilmente. "É para ti, endereçado a ti", respondeu Mateus. "Tu não precisas de permissão." Lucas sentou-se à mesa, rasgando cuidadosamente a aba. Lá dentro havia uma simples folha de papel cuidadosamente dobrada. Ao desdobrá-lo, Mateus podia ver a mudança sutil no rosto do rapaz. Não alarme, nem medo, mas algo mais complexo: reconhecimento. Lucas leu em silêncio por muito tempo. Depois ele leu novamente. Quando ele levantou os olhos, os seus olhos estavam brilhantes, mas a sua boca estava curvada num leve sorriso. "É alguém que conheceu a minha mãe", ele finalmente disse. A sua voz era calma, mas cheia de algo que Mateus nunca tinha ouvido antes. Paz. Uma mulher com quem ela trabalhou num restaurante há muito tempo. Ela não sabia que eu ainda estava vivo até que ela viu um artigo de jornal. Ela disse que a minha mãe falava de mim o tempo todo. Mateus aproximou-se lentamente. "O que é que ela disse?" Lucas baixou os olhos para a carta
e leu em voz alta: O meu filho é especial. Um dia, alguém vai acreditar nele e ele vai fazer grandes coisas. Ele só precisa de alguém para o ver. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Mateus sentou-se à sua frente, a ver Lucas assegurar a carta contra o peito. Não era uma mensagem longa, nem dramática, nem poética, mas atingiu como um trovão. O rapaz que tinha passado tanto tempo a pensar que tinha sido esquecido, tinha acabado de se lembrar que alguém, em algum lugar, se lembrava dele, e mais importante, que a sua mãe tinha acreditado nele até ao fim. Achas que ela estaria orgulhosa de mim? Perguntou Lucas gentilmente. Mateus não hesitou. Eu acho que ela estaria em admiração à tua frente. Lucas lentamente levantou a cabeça, dobrando a carta cuidadosamente e deslizando-a no seu caderno entre duas páginas em branco que ele usava para os seus desenhos. Depois, ele levantou-se e foi para Mateus, que também se levantou, sem saber se Lucas ia sair do quarto ou pedir algo mais. O rapaz simplesmente o abraçou. Não foi o abraço cauteloso e hesitante do passado, nem a pressão espontânea de gratidão de uma criança incerta do afeto que ele tinha por ela. Era um abraço deliberado e sincero, os braços agarrados à volta da cintura de Mateus, o rosto pressionado contra o peito, a respiração profunda e regular. Mateus rodeou-o com os braços de volta, segurando-o com a mesma força, consciente do significado deste simples gesto. A Alice entrou na cozinha um momento depois e baixou a cabeça quando os viu. Eu perdi alguma coisa? Lucas recuou, limpou o rosto, mas sorriu. Apenas uma carta. A Alice, que não era o tipo de pessoa para ser deixada de lado, aproximou-se e segurou os dois nos seus braços sem pedir uma explicação. E por um minuto eles ficaram ali, uma família improvável formada, não por acaso, mas por escolha, pelo esforço difícil e magnífico de ficar quando teria sido mais fácil para eles irem-se embora. Naquela noite, depois de as crianças terem ido para a cama, Mateus sentou-se sozinho na sala de estar com uma chávena de chá e pensou na carta. Ele pensou na mãe de Lucas, na forma como ela devia ter se agarrado à esperança, mesmo que tudo à sua volta estivesse a desmoronar-se. Ele pensou nos milhares de pequenas decisões que os tinham levado todos para aqui, nesta casa, esta paz, esta família. Não tinha sido fácil. Nada disso foi. Mas ele percebeu naquele momento que as melhores coisas da vida raramente são as que elas são. Ele levantou-se, caminhou em direção ao quarto de Lucas e deu uma olhadela. O rapaz estava a dormir, a carta ainda guardada no caderno na sua secretária. Ao lado dele, um novo desenho que Mateus não tinha visto. Antes, estava a meio. Era uma imagem de 3 pessoas a pé, em frente a uma pequena casa com uma grande árvore, um homem, uma rapariga e um rapaz. Acima deles, escritas em grandes letras desiguais, estavam as palavras: Nós pertencemos a este lugar. E pela primeira vez em muito tempo, Mateus não se sentia como um homem que tinha perdido algo. Ele sentia-se como um homem que tinha encontrado exatamente o que ele não sabia que lhe faltava. Na altura em que o verão chegou, a casa dos Cardosos tinha se instalado em algo que parecia menos uma rotina do que uma vida. Já não era notável que Lucas tivesse a sua própria escova de dentes, a sua própria gaveta de meias, a sua própria toalha de mesa. Já não era estranho que o seu nome estivesse escrito no lado da sua mochila ou que ela o apresentasse sem hesitação como o seu irmão. Estas coisas tinham se tornado normais, até banais, e, no entanto, elas tinham um poder silencioso, o tipo de poder que advém da repetição, da segurança, da escolha diária de ficar. Lucas tinha começado a chamar Mateus de pai. Não houve cerimônia nem acumulação.
Aconteceu uma manhã durante os cereais. Ele perguntou: Pai, podemos ir ao parque depois do almoço? E Mateus congelou as suas mãos à colher antes de levantar os olhos e simplesmente responder: Claro, foi isso. Ninguém falou sobre isso depois e ninguém precisou. A palavra estava certa. Ele parecia ganhar, não a dar, e Lucas nunca a deu por garantida. Numa manhã, Lucas levantou-se mais cedo do que o habitual. A casa estava silenciosa. A luz do sol filtrava-se pelas janelas da cozinha, apanhando flocos de pó no ar. Ele estava sentado no balcão, um pedaço de pão torrado numa mão, a outra ocupada a folhear um livro de esboços cheio de personagens que ele tinha criado durante semanas. Havia páginas e páginas de rascunhos de banda desenhada. Um rapaz com uma lanterna que nunca ficava sem bateria. Uma rapariga que podia voar, mas apenas quando ela ria. Um cão que afogava enigmas. A sua imaginação tinha se aberto como uma janela durante uma tempestade, e ele estava finalmente a aprender a não a fechar de novo. Mateus entrou na cozinha com uma pilha de correio e uma chávena de café, parando quando viu que Lucas já tinha acordado. Começaste cedo? Ele perguntou, a inclinar-se no balcão. Lucas levantou os ombros com um pequeno sorriso. Impossível de dormir. Tive uma ideia. Mateus levantou a cabeça e baixou os olhos para o livro de esboços. Já pensaste em mostrá-los a alguém? A um editor? A uma revista? Lucas hesitou. É só por diversão. É isso, disse Mateus. Tu tens algo ali, algo real. Lucas baixou os olhos de novo para os desenhos, desta vez com algo que se parecia mais com fé nos olhos. Ele não respondeu, mas ele também não rejeitou a pergunta. Naquela tarde, os três deles assistiram a um evento de narrativa local para jovens no centro comunitário. A Alice tinha se inscrito para ler um dos seus poemas e Lucas tinha discretamente submetido um curto guião de banda desenhada sob um nome falso, demasiado nervoso para o reivindicar abertamente. O quarto estava cheio de famílias, algumas delas grandes, outras pequenas, algumas barulhentas, outras cuidadosas. Sentimos-nos seguros, quentes. O tipo de espaço que Lucas evitava antes, mas no qual ele relaxava agora, ou até se divertia. Quando a Alice se aproximou do microfone, a sua voz tremeu no início, mas depois ela encontrou o seu ritmo. Ela leu histórias de estrelas e sombras e como às vezes o amor soa como passos que nunca se vão embora. O quarto ficou em silêncio a ouvir, e quando ela terminou, o aplauso foi sincero. Lucas foi o que aplaudiu mais alto. Algumas intervenções mais tarde, o coordenador leu em voz alta a banda desenhada de Lucas. A multidão riu na altura certa e inclinou-se para a frente durante os momentos calmos. Quando a peça terminou, a sala aplaudiu de novo e Lucas, embora ele não tenha sido nomeado, olhou à sua volta como se estivesse a tentar capturar este momento entre as suas mãos. Mateus inclinou-se e murmurou: Obrigado por ti. Lucas não disse nada, mas o seu sorriso alargou-se como ele não o tinha feito durante dias. À medida que o verão avançava, a família tirou pequenas férias, uma viagem de carro no norte do estado, apenas os três deles. Eles ficaram numa cabana perto de um lago, grelharam marshmallows, contaram histórias de fantasmas e deixaram os seus telemóveis desligados por alguns dias. Numa noite, sentados debaixo de um céu salpicado de estrelas, Lucas perguntou a Mateus: Alguma vez pensaste que isto ia acontecer? Mateus, a olhar para o fogo a estalar, respondeu: Nenhuma única vez, mas estou contente que tenha acontecido. Eu também, disse Lucas. Eu acho que a minha mãe concordaria com isso. Mateus olhou para ele,
Viu a honestidade no seu rosto, a vulnerabilidade que tinha outrora sido enterrada sob o medo e a dúvida. Eu acho que ela estaria mais do que bem, ele disse. Eu acho que ela estaria orgulhosa. Lucas não chorou, mas os seus olhos brilharam à luz do fogo e ele não olhou para o lado. Na última manhã da viagem, Lucas acordou cedo e foi sozinho para o lago. A água estava calma, a névoa a subir como uma respiração da superfície. Ele sentou-se num penhasco perto da margem, joelhos trazidos contra o peito, e deixou-se silenciar. Não porque ele estava com medo, que ele estava triste ou que ele estava a preparar o seu próximo golpe, mas porque ele já não precisava de correr. Ele tinha o seu lugar aqui, neste momento, nesta vida. De volta ao chalé, Mateus e a Alice estavam a fazer as suas malas, e quando Lucas voltou, ele deu-lhes sem ser pedido. Eles trabalharam num silêncio pacífico, como muitas vezes fazem as famílias reais, sem preencher o espaço com palavras, mas partilhando-as sem hesitação. Quando voltaram para a casa mais tarde no dia, Lucas atravessou a porta da frente e parou. A casa sentia-se como eles agora, como os jantares cozinhados juntos, como o linho dobrado e deixado nas escadas, como a vela de baunilha que ela insistia em acender depois da escola. Ele largou a sua mala e ficou parado por um momento, deixando o peso da casa a descansar nos seus ombros, não como um fardo, mas como um conforto. Mateus passou em frente a ele, escovou o seu cabelo e disse: "Bem-vindo." Lucas levantou os seus olhos e respondeu: "É bom estar em casa." E foi isso, em todos os sentidos do termo.